Na sua opinião, o que é mais importante? Fazer algo para Deus ou fazer algo com Deus? Você quer saber a resposta? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Nós vamos abençoar a sua vida. Você conhece o nosso livro? São 365 páginas, uma para cada dia do ano. Um versículo, uma revelação, texto para você ler. Pode fazer toda a diferença na sua vida. Palavras que revelam Deus como Pai. Não é sobre religião, nem autoajuda, nem opinião humana. Evangelho puro, do amor do Pai por você. Melhor presente para você dar para quem você ama. A qualquer momento a pessoa pode começar. Qualquer momento do ano. Então, se você quer adquirir para dar de presente ou para você, é só clicar no link que aparece na descrição do vídeo e vai chegar na sua casa, tá bem? Olha, no final eu vou orar por você. Vamos abençoar a sua vida. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Clica aí, inscrever-se e venha fazer parte conosco da nossa área de assinantes. Venha se associar conosco. Fazendo assim, você me ajuda a investir na divulgação do Evangelho, porque todo o recurso a gente reinveste lá, tá bem? E você passa a ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos do canal. Muito bem, uma coisa é fazer algo para Deus. A outra coisa, muito diferente, é fazer algo com Deus. Essa era a diferença do rei Saul e o seu filho Jonatas. Saul era um homem, era o rei, mas ele era carnal, ele não tinha realmente uma vida espiritual verdadeira, uma fé genuína. Seu filho não, ele era um homem de Deus. E foi ele que deu a maior vitória para Israel contra os filisteus. É interessante. Por que essa diferença? Porque Saul, o rei, ele fazia coisas para Deus, mas Jonatas fazia com Deus. Qual que é o problema disso, pastor? É que quando nós fazemos para Deus, nós não nos preocupamos se o que nós estamos fazendo é ou não a vontade de Deus. Porque importa é que eu estou fazendo alguma coisa. Estou ajudando os pobres, estou até mesmo pregando, estou fazendo alguma caridade, não é? Eu não estou querendo saber se realmente Deus está querendo que eu faça aquilo. Mas quando nós nos movemos com Deus, é o seu Espírito Santo que nos dirige o que fazer. Então tem toda a diferença. Nós podemos fazer coisas para Deus seguindo as nossas próprias ideias, aquilo que nós achamos que é importante. Mas quando nós nos movemos com Deus, aí nós estamos seguindo a direção dele. Saul, por exemplo, no meio da guerra, ele queria vencer o inimigo. O que ele fez? Ele fez um voto. Qual que era o voto? O voto era que ninguém poderia comer até que os seus inimigos estivessem vencidos. Olha que primeiro começa um voto tolo. Você está no meio da guerra e você quer que ninguém coma para vencer o inimigo, né? O que Deus ganha com isso? Ou seja, o exército não podia lutar sem comida. Sei que você pode estar dizendo, mas era para provar que eles podiam lutar fracos. Mas Deus ele não perguntou isso para Deus. Se era dessa maneira, era uma troca, era uma barganha que Deus ia fazer. Jonatas, o filho dele, não ouviu isso, ele não estava presente, ele não sabia, porque ele tinha saído, ele tinha ouvido a voz de Deus, e ele tinha saído com o escudeiro dele, sozinho, sem falar nada para o pai dele, porque o pai dele era incrédulo, não ia permitir, e ele enfrentou um inimigo com 30 mil soldados, só os dois. Você fala, isso é louco. Não, ele tinha uma palavra de Deus. O Espírito Santo moveu nele. O Espírito Santo falou para ele, vai que eu estou com você. E eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Portanto, é verdade que ele vai e apenas ele e o escudeiro matam 20 homens, os 30 mil veem ele, zombam dele. Nessa hora, a mão de Deus age, acontece um tremor na terra, terremoto terrível. Eles ficam loucos, enlouquecidos, entram em conflito entre si, viram uma bagunça e se matam. Veja, Deus deu uma vitória incrível para esse rapaz. Só que ele não ouviu a instrução do pai dele, a ordem, né, do pai dele, que ninguém podia comer.
O inimigo já tinha sido derrotado antes, mas não completamente, porque Saul deveria perseguir e matar o inimigo, mas em vez disso ele estava tentando agora contra o filho dele, porque o filho dele não sabia dessa regra e ele encontra o mel e come o mel, indo para a guerra. Saul deveria matar o inimigo, mas em vez disso estava tentando agora matar o filho dele que tinha quebrado a regra. É uma completa inversão de valores. Quando você lê aqui em 1 Samuel 14, 16 e 17, a gente vê a confusão que Deus aprontou no meio dos filisteus. Mas em vez de perseguir o inimigo, Saul queria saber quem estava faltando do grupo. Olha o que ele diz. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Olha o que diz o verso 45 do 1 Samuel 14. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que enfrentou tamanha salvação em Israel, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. O povo não falou: não vai matar não, você está doido, ele que venceu. Como é que você quer fazer isso? Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso, hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Que coisa, hein? Meu Deus do céu. É terrível quando alguém na carne não ouve a voz de Deus e faz votos tolos. Saul tinha criado uma lei para si mesmo, com o fim de ganhar o favor de Deus. Isso é troca, é barganha. Vou sacrificar, ninguém vai comer, para merecer ganhar. Isso é religião, gente. É troca. Não é ouvir a voz de Deus. A carne é terrível porque ela pode ser muito legalista. Veja, e o pior, se ele tivesse tido vitória, ele teria presumido que era por causa do voto dele que Deus deu a vitória. E não por causa da sua graça, do seu favor imerecido. O carnal nunca percebe quem é de fato o inimigo. Muitas vezes ele ataca aquele que está do lado dele. Muitas vezes nos levantamos para guerrear em favor da igreja, orar pela igreja. Mas alguns irmãos cegos, porque fizeram votos de não comer o mel de Deus, nos perseguem. Jonatas tinha achado o mel e comido, e os seus olhos brilharam e ele renovou força para a guerra. Então, deixa eu dizer algo, querido. Não persiga aqueles que estão lutando por você, só porque eles estão comendo o mel que Deus deu para eles. Seja contra o diabo, seja pelo Espírito, seja pela igreja. Interessante que no verso 46, nós vemos que, apesar do inimigo ter sido entregue nas mãos de Saul, nas suas mãos, Saul deixou de perseguir os filisteus e eles foram embora para sua terra. Se você prestar atenção, você vai observar que a ação de Saul foi confusa, foi cheia de superstição religiosa, de votos fazendo trocas. Mas a vitória de Jonatas não, ela foi uma vitória simples, mas foi sobrenatural. Ele não fez nada, ele apenas entrou engateando, conforme ele sentiu a direção de Deus, lutou com alguns poucos homens e Deus fez o resto. Exatamente isso que Deus tem para você hoje. Uma vitória simples, no meio da sua luta, mas sobrenatural. Exatamente isso. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Deus está prestes a te conceder uma grande vitória. Na sua fé simples com Ele. Chegou o tempo da sua bênção. Eu creio nisso. A ousadia do Espírito Santo está sobre você, para você usar a espada do Espírito e desfazer toda a opressão do diabo na sua vida, na sua casa e na sua família. Você apenas precisa cooperar com o Senhor.
ouvir a sua voz, crer que Ele está do seu lado. Você não precisa fazer troca, você não precisa fazer promessas tolas, você precisa apenas ouvir o Senhor, seguir a direção e Ele vai fazer um grande milagre. Não será pelo seu braço, não será pesado, será sobrenatural. Que você possa não querer fazer algo para Deus, mas fazer algo com Deus. Vamos escrever essa frase. Você tem, a gente tem aqui um caderninho de anotação do devocional, tem vários modelos, tá bom? Onde eu anoto frases das revelações que a gente vai colocando aqui. Você pode adquirir no mesmo lugar que você adquire o livro, no link que está na descrição. Mas você pode escrever aí no comentário também. Diga assim: a minha vitória não está em fazer algo para Deus, mas fazer algo com Deus. Vamos escrever? A minha vitória, todo mundo escreve aí nos comentários, não está em fazer algo para Deus, e sim em fazer algo com Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Eu quero orar por você e lembre-se que assim que eu terminar essa live, eu vou salvar ela. Pega o link, compartilha ela nos grupos de WhatsApp, abençoa aqueles que você conhece. Tenho certeza que muita gente pode ser abençoado. Convida ele para fazer o devocional conosco aqui, todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. Amém? Mas antes, lembre-se de se inscrever, clica aqui em se inscrever, acione aí os sininhos e, na verdade, venha fazer parte comigo do clube de assinantes. Se você assinar, é a partir de R$ 7,90 por mês, R$ 8,00 por mês. Você pode me ajudar muito, você pode me ajudar porque todo esse recurso eu reinvisto para divulgar o Evangelho, para patrocinar. E você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos. Vamos orar? Senhor, nós não estamos aqui, ó Deus, para fazer algo para o Senhor. Antes, nós queremos ouvir a sua voz e fazer algo com o Senhor, dirigido pelo teu Espírito. Talvez há muitos que estão aqui hoje, estão passando por uma luta no casamento, na família, ou até mesmo com seus filhos, ou um problema financeiro, ou estão doentes, não têm uma direção, precisam resolver uma questão na justiça, não sabem exatamente como fazer. Ó Deus, que eles não comecem tentando fazer uma troca, fazendo uma promessa para merecer ganhar a ajuda do alto. Não, mas que eles creiam que são filhos amados, são filhos da aliança, se nasceram de novo, estão debaixo do sangue e podem ouvir a sua voz, seguir a tua direção e receber a tua vitória. Eu os abençoo no nome de Jesus. Diga comigo: eu decido não fazer algo para Deus, mas fazer algo com Deus. Ouvir a direção do Espírito e receber a minha vitória de graça, pelo seu favor imerecido, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz e até o nosso próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus.